para o intenso avivamento. Me escute bem. Sem esses 3 pilares, não vamos viver um mover genuíno do Espírito Santo. Mas entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui agora. Deus separou 2 categorias de crentes. 2 classes de crentes. De acordo com o livro de São Mateus, Mateus 25, no versículo 10, nós temos a famosa parábola das 10 virgens. O número 10, ele significa completo, a completude. Quando você vê o número 10, é porque é um número completo. E quando Deus foi falar da igreja, quando foi escrito pelo nosso Senhor Jesus Cristo, falado ali em Mateus 25, versículo 10, ali encontramos a famosa parábola das virgens. E o próprio Senhor Jesus separou a igreja dele em 2 categorias. As sábias e as tolas. E você pode se perguntar, qual foi a grande característica da igreja sábia? A característica da igreja sábia é que ela tinha unção. Você leu isso? E a característica da igreja tola é que ela não tinha unção. Ou seja, existem 2 classes de crentes: os ungidos e os não ungidos. Tempo desse, meu filho, o pastor Jean me perguntou: pai, o que é unção? Falei: filho, essa é uma pergunta difícil de responder. Eu vou te responder por eliminação. É difícil você responder e falar o que é unção. Vou tentar aqui hoje. Mas eu sei o que não é unção. Pelo menos eu sei quando eu não estou ungido. Então é mais fácil para mim dizer o que não é unção. Mas uma coisa é a verdade. Tem coisas que Deus não abre mão em uma reunião espiritual, que nós chamamos de cultual, ou seja, o mover do Espírito. Você precisa entender. O Espírito Santo não escolhe qual culto ele vai participar. Porque há pessoas que dizem, nesse culto especialmente teremos um culto de unção. Na realidade não existe um culto em que não vai ministrar unção e um culto em que vai ministrar unção. O Espírito Santo fala, não, hoje eu vou ficar em casa assistindo Netflix, esse culto não é para mim. Não há um culto em que o Espírito Santo decida não participar. A ideia bíblica é que todo culto seja ungido. E a ideia bíblica é que todo culto ungido unja os servos de Deus. Essa unção, esse óleo, ela desce, de acordo com a Bíblia, da barba de Arão, uma linguagem figurada, que é uma unção que desce do sacerdócio de Cristo. Porque Jesus ali está perfigurado pela sacerdócio de Arão. Então quando a Bíblia diz, como há óleo que desce na barba de Arão, é do sacerdócio de Cristo. Veja, a unção de Cristo vem até nós. Então, uma pessoa ungida, ela está cheia da vida do Messias. Quem nos unge é o Espírito Santo. A verdade, meus irmãos, que quando você vai ver as histórias dos grandes moveres de Deus, dos grandes avivamentos, e tem gente que começa a se cansar do tema. Engraçado que a gente viaja por aí, agora o povo que nos assistia há 3, 4 anos atrás, continua assistindo. Eu falo, gente, a mensagem é a mesma, pregada de muitas maneiras. Eu não canso de pregar, a irmã disse, eu não canso de ouvir. Então eu falei, Senhor, até quando nós vamos pregar esses temas? Ele disse, até. Paulo ficou 10 anos pregando as mesmas coisas. Até isso ser verdade. A verdade, meus irmãos, é a seguinte. A igreja que vai subir com Cristo é a igreja que tem óleo, que está ungida. Ou estou errado? A figura poderosa do Espírito Santo
A que eu acho mais poderosa é a do óleo. Eu recebi uma mensagem não tem muito tempo, de uma irmã me escreveu no direct, eu não costumo responder, porque são muitas, se você responde irmão, às vezes tem mais de 10 mil. Então ela mandou uma mensagem, na hora eu consegui ver. Raramente eu consigo ver, muito difícil. Mas muito, se eu conseguir ver, eu respondo. Mas é a coisa mais difícil do mundo. A hora que eu vi, alguém perguntou: pastor, o que significa uma água quente na nuca, na hora do culto? Eu pensei que aquilo era escárnio, uma zombaria. Então não respondi. Deixei para lá. Passou uns 2 dias, uma outra pessoa: pastor, eu tive uma sensação que a minha nuca queimava na hora do culto. Aí veio mais 3, eu tive a sensação de uma água descendo pela minha nuca. Eu falei: opa, a coisa é séria. Então fui lá e fui orar. Falei: senhor, o que é água na nuca, Senhor? Por favor, o que significa água quente na nuca? Depois de muito tempo veio a palavra. Como é que vem a palavra do Senhor? Do nada. Você está fazendo nada com coisa nenhuma, pum, vem a palavra. Aí vem a palavra: não é água, é óleo. Falei: mas por que esse tanto de gente está com óleo na nuca? Desce na cabeça a nuca. Falei: porque eu estou ungindo os meus. Então pode ser que hoje você saia daqui com óleo quente na nuca. Aquela sensação de toalha quente quando você vai no cabeleireiro. Você precisa entender que Deus vai separar bodes e ovelhas, sábios e tolos, ungidos e secos. Porque a Bíblia diz que Ele nos ungiu com a mesma unção de Jesus e que cada crente tem que ser ungido. Então, quando eu falo sobre transferência de unção, é disso. Eu não estou falando em dar a você uma coisa que você não vai saber usar ou algo que você nem mereça usar. Porque veja bem, as pessoas morrem, a unção delas não. Unção não vai para o céu. O céu não precisa de unção. A unção é para quebrar o jugo e no céu não tem jugo. A terra precisa da unção. Então nós somos ungidos com a unção de Cristo para fazermos a obra e o reino dele. O homem mais ungido que está na história que a terra já contou se chamou Charles Finney. É declaradamente o evangelista mais, em números, mais promissor que já existiu na história. Na altura de 1822, esse homem teve uma unção tão sobrenatural que ele misturava, era um misto de uma multidão de gente que era ungida através da unção que ele carregava, e misto também de um ódio e de uma fúria que os religiosos tiveram dele. Tem uma história poderosa de Charles Finney. Ele estava no trem, viajando, em uma viagem de 6 horas. Então veio o cobrador pedindo as passagens, e eles carimbavam as passagens. Quando passou por Finney, o cobrador carimbou a passagem de Finney. O cobrador olhou a passagem e disse: ah, então você é Charles Finney. Ele não deveria ter feito isso. Todo o povo do vagão, onde ele estava, olhou para trás e começaram a se levantar. Senhor Finney, nós queremos o Espírito Santo, Senhor Finney. Finney tinha um segredo. O segredo de Finney, já dizia ele, era seus olhos. Tem fogo nos olhos. A história conta que para quem Finney olhava nos olhos era batizado com o Espírito Santo. Os olhos dele refletiam a glória de Deus. O rosto dele brilhava. Aquele vagão de um por um foi em Finney. Finney foi ministrando, de um por um foi sendo cheios e batizados com o Espírito Santo. Agora começou os outros vagões, fazendo fila, saindo e indo até Finney no vagão dele. Finney ministrava, só que gerou um constrangimento tão grande, mas tão grande que o trem parou.
Parou e o povo desceu para fazer uma fila no vagão Charles Finney. Mais de 3.000 pessoas naquele dia, contando o trem, e a cidade onde eles pararam foram cheios com o Espírito Santo. Isso que ele parou numa cidade aleatória. Uma vez Charles Finney disse: eu vou acabar com a guerra. Você vai se lembrar que havia uma guerra entre o norte e o sul, franceses e ingleses. Alguém olhou para Finney e disse: como você pensa em fazer isso? Ele disse: se o Espírito Santo descer, acaba a guerra. Então Finney vai rumo ao sul. Quando ele chega no sul, a guerra estava intensa. Ele libera o Espírito Santo em primeiro lugar sobre o chefe, o coronel lá da infantaria. O coronel recebe o Espírito Santo, depois outros soldados, todos são cheios do Espírito Santo. Há uma corrente sobrenatural de soldados que começaram a ser cheios do Espírito Santo. Acabou a guerra. Os historiadores não têm coragem de dizer que Charles Finney acabou com a guerra. O máximo que eles dizem é: provavelmente foi isso. Sabe, irmãos, a maior tragédia que existe hoje é um culto em que Deus não está. São cansativos. São enfadonhos. E alguns dizem, como nos Estados Unidos, um culto hoje nos Estados Unidos é no máximo 1 hora, 8 minutos de mensagem, 40 minutos de louvor. No máximo. Deveria ser menos se não tem o Espírito Santo. Sabe por que eles reduziram os seus cultos? Porque tiraram o Espírito Santo de suas igrejas. A pior tragédia que pode acontecer para um crente que tem por obrigação ser ungido pelo Espírito Santo é ele estar em um ambiente, ser aceito em um lugar onde Deus é odiado. Você não deve esperar nada menos do que um ambiente cheio do Espírito. O Espírito Santo não unge só pessoas, ele unge também a atmosfera. A Bíblia chama isso de peso da glória, nuvem de glória, glória do Senhor. Alguém me perguntou esses dias: como que eu sei que eu estou numa igreja viva? Eu falei: vai numa morta. Como que eu sei que eu estou num ambiente de avivamento? Vai num lugar que não tem. Nós devemos desejar o óleo, nada menos que o óleo.